Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje nós vamos dar início à gravação de mais um estudo bíblico, né? A gente está indo para o 18º estudo bíblico, graças a Deus, né? Estamos indo para a 18ª publicação de estudo. E hoje a gente vai falar sobre o que, segundo a Bíblia, acontece, né? Acontecerá, na verdade, com a terra, né? Qual é o plano de Deus para com a terra futuramente? A terra que eu falo geograficamente falando, né? Então, hoje a gente vai iniciar a leitura do estudo bíblico lá no livro de Deuteronômio, capítulo 32, e o versículo é o 22. Deuteronômio 32, 22, que nos diz assim: Porque um fogo se acendeu na minha ira, e arderá até ao mais profundo do inferno, e consumirá a terra com a sua colheita, e abrasará os fundamentos dos montes. Então Deus ele declara que na ira dele um fogo se acendeu, né? E esse fogo ele arderá até o mais profundo do inferno e consumirá a terra, né? O que a gente vai ver do estudo hoje é que Deus fala em algumas passagens bíblicas, né? Que ele tem para o futuro da terra geográfica a destruição com fogo e enxofre. Vamos lá para o livro de Salmos. Salmos capítulo 50. Só relembrando que hoje eu estou fazendo a utilização, né? Volto a fazer a utilização da Bíblia online, certo? No último estudo a gente tinha feito a utilização da Bíblia física por uma falha da internet, mas hoje a internet está pegando, então estou na online novamente. Salmos capítulo 50 e o versículo é o 3, que nos diz assim: Virá o nosso Deus e não se calará. Um fogo se irá consumindo diante dele, e haverá grande tormenta ao redor dele. Vamos lá para o livro de Isaías. Como hoje, assim, as leituras elas são muito específicas, eu acredito que eu não vou precisar fazer muitos comentários, não, né? Porque são muito, assim, diretas as leituras dessas passagens, né? Quando eu sentir necessidade de fazer comentário, eu vou estar fazendo, porque a gente tem uma quantidade boa de livros para ler, né? Lá no livro de Isaías, capítulo 10, nós vamos fazer a leitura do versículo 17, que nos diz assim: Porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo por labareda, que abrase e consuma os seus espinheiros e as suas sarças num só dia. Nesse mesmo livro de Isaías, nós vamos para o capítulo 28, Isaías 28. Isaías capítulo 28, vamos fazer a leitura do versículo 22, que nos diz assim: Agora, pois, não mais escarneçais, para que vossos grilhões não se façam mais fortes. Porque já ao Senhor Deus dos Exércitos ouvi falar de uma destruição, e essa já está determinada sobre toda a terra. Né? A palavra de Deus, ela não torna atrás. Lá no livro de Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30, nós vamos fazer a leitura do versículo 33. Isaías capítulo 30 e o versículo é o 33, que nos diz assim: 33. Porque Tofete já há muito está preparada. Sim, está preparada para o rei. Ele a fez profunda e larga. A sua botaram aqui a sua pira, mas acho que é a sua ira. A sua ira é de fogo e tem muita lenha. O assopro do Senhor, como torrente de enxofre, a acenderá. Deixa eu só confirmar aqui na passagem bíblica, né, na Bíblia física mesmo, como é que está essa passagem escrita. Isaías capítulo 30. Isaías 30. Isaías capítulo 30, versículo 33. Porque uma fogueira está preparada desde ontem. Sim, está preparada para o rei. Ele a fez profunda e larga. A sua pilha é fogo e tem muita lenha. O assopro do Senhor, como torrente de enxofre, a acenderá, né? Então é pilha.
Ritapira, deve ser o mesmo significado da palavra. Vamos lá agora para o livro de Isaías, capítulo 34. Isaías 34. E nós vamos fazer a leitura do versículo 16, que nos diz assim, Isaías 34, 16. Buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma destas coisas faltará, ninguém faltará com a sua companheira, porque a minha boca tem ordenado e o seu espírito mesmo as tem ajuntado, né? Então Deus ele fala que nenhuma destas coisas que ele fala no livro da Bíblia vai deixar de acontecer, né? E um desses acontecimentos é quando ele fala desse fogo que se acendeu na ira dele. Vamos lá agora para o capítulo 47 desse mesmo livro de Isaías, Isaías 47. E nós vamos fazer a leitura do versículo 13 ao 14, que nos diz assim. Isaías 47, 13 ao 14. Cansaste-te na multidão dos teus conselhos. Levantem-se, pois, agora os agoureiros dos céus, os que contemplavam os astros, os prognosticadores das luas novas, e salvem-te do que há de vir sobre ti. Eis que serão como a pragana, o fogo os queimará. Não poderão salvar a sua vida do poder das chamas. Não haverá brasas para se aquentar, nem fogo para se assentar junto dele, né? Então aqui Deus ele fala sobre algumas práticas que ele não concorda, né? Como os agoureiros dos céus, os que contemplam os astros, os prognosticadores, né? Das luas novas. Ele diz que essas pessoas sofrerão com o fogo que ele traz sobre a terra, né? Que é um fogo consumidor, né? O fogo os queimará. Ele deixa isso bem claro. Às vezes falar desse estudo bíblico sobre a destruição, né, da terra e a destruição das pessoas seja um pouco difícil para algumas pessoas ouvir, principalmente aquelas que só ouvem de um Deus de amor, que Deus é amor, que Deus é amor, né? Mas eu sempre costumo muito dizer, e a Bíblia nos deixa claro, que Deus ele é amor, mas ele opera a justiça, né? Então hoje Deus ele nos garante que a gente está no tempo de misericórdia, que todos temos a oportunidade de se voltar para viver uma vida íntegra diante dele. Mas se a gente continua a desobedecer, né, o fim dessa pessoa que continua a desobedecer ao Senhor é ser realmente destruída com o fogo e o enxofre, né? A gente não pode só pegar as palavras boas da Bíblia, aquelas que nos agradam, e colocar em prática na nossa vida, mas a gente realmente tem que ser um servo completo diante de Deus. E é por isso que Deus ele inquieta o coração dos seus servos também, né? E pede para que seus servos falem realmente da verdade e da palavra dele, porque Deus, por muito nos amar, ele não quer que nenhum de nós venhamos a sofrer a penalidade da destruição, né? No fim dos tempos. Agora vamos para o livro de Jeremias, capítulo 5. Jeremias 5. E nós vamos fazer a leitura do versículo 12. Jeremias, capítulo 5, versículo 12, que nos diz assim. Negaram ao Senhor e disseram, não é ele, nem mal nos sobrevirá, nem veremos espada, nem fome, né? Que algumas pessoas falam isso, que não vai ter tempo de destruição e que elas não precisam se preocupar, né, com a preparação para a vinda de Cristo, né? Mas a palavra já deixa claro que até esse conhecimento de pessoas que falam isso, Deus tem. Nesse mesmo livro, Jeremias capítulo 5, versículo 14, diz assim: Portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos, porquanto disseste tal palavra, eis que converterei as minhas palavras na tua boca em fogo, e a este povo em lenha, eles serão consumidos, né? Então Deus ainda fala, por que essas pessoas, por essas pessoas falarem esse tipo de coisa, né? Terem esse tipo de pensamento, que nenhum mal vai vir sobre elas, ele fala que as pessoas serão transformadas em lenha, né? E esse fogo vai estar realmente consumindo essas pessoas, porque lenha a gente sabe que serve só para queimar, certo? Lá no capítulo 17 desse mesmo livro de Jeremias, capítulo 17, e o versículo é o 4, que diz assim: Assim, por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos, na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Vamos lá agora para o capítulo 21 desse mesmo livro de Jeremias,
Jeremias 21. Jeremias, capítulo 21, e o versículo é o 12, que diz assim. Jeremias 21, 12. Ó casa de Davi, assim diz o Senhor: julgai pela manhã justamente e livrai o expoliado da mão do opressor, para que não saia o meu furor como fogo e se acenda, sem que haja quem o apague, por causa da maldade de vossas ações, né? É muito bom quando Deus ele fala isso, olha, livrai o expoliado da mão do opressor. Quando ele fala, ó casa de Davi, né? Então, Deus, ele faz realmente essa solicitação para que a gente, como eu já falei anteriormente, para que a gente fale da palavra dele, para que nesse tempo de destruição, pessoas não sofram com essa penalidade, né? Com essa coisa terrível que vai ser consumido pelo fogo. Então é por isso que Deus ele nos pede para que a gente possa realmente falar da verdade e da palavra dele, para que as pessoas vivam em integridade diante dele, né? E aqui no versículo 14 diz assim, ó, eu vos castigarei segundo o fruto das vossas ações, diz o Senhor, e acenderei o fogo no seu bosque, que consumirá a tudo o que está em redor dela, né? Então, quando a gente fala também desse tempo de destruição, não é que a gente esteja falando que Deus é ruim, mas Deus ele deixa bem claro o que é que nós devemos fazer para não sofrer tal penalidade, né? E ele fala que aqueles que serão consumidos pelo fogo, porque eles continuaram em ações que desagradam muito ao Senhor nosso Deus. Então é por isso que ele declara também na palavra: por suas próprias ações vocês terão, né, essa consequência, né, de ter a consumação em fogo e enxofre, né? Não pela ruindade do Senhor, mas pelas próprias ações do ser humano, né? Vamos lá agora para o livro de Ezequiel, capítulo 15. Ezequiel, capítulo 15. Ezequiel, capítulo 15, o versículo é do 7 ao 8, que nos diz assim: E porei a minha face contra eles, do fogo sairão, mas o fogo os consumirá. E sabereis que eu sou o Senhor, quando tiver posto a minha face contra eles. E tornarei a terra em desolação, porquanto grandemente transgrediram, diz o Senhor Deus, né? Então, pelas transgressões das pessoas é que terão a penalidade do fogo. Eu volto a dizer, não é porque Deus é um Deus injusto, né? Porque Deus ele deixa claro pra gente o que é que ele quer que a gente faça das nossas vidas, né? E como ele quer que a gente realmente viva, né, no nosso dia a dia, agradando a ele e fazendo a boa obra para ele, né? E não fazendo coisas que desagradam ao Senhor nosso Deus, né? No versículo, nesse mesmo livro de Ezequiel, vamos para o capítulo 22 e o versículo 31, que diz assim, ó: Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi, fiz que o seu caminho recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor Deus, né? As suas próprias ações que vêm de encontro, né, com aquilo que você vai sofrer de penalidade. A mesma coisa é quando a gente vive, né, na nossa vida na cidadania em si. A gente sabe que se a gente faz certas práticas, a gente sempre tem consequências. Por exemplo, quem comete um homicídio vai ter a consequência de uma prisão, né? Isso são as regras sociais. Então, quando Deus ele coloca também a forma da gente viver diante dele, é porque são as regras para a gente viver nesse novo céu, né, que a gente vai ver que é o próximo estudo que a gente vai ter nesse novo lugar de morada que Deus tem preparado para as nossas vidas, né? Então, para que a gente viva nesse novo local de morada, a gente tem certas regras, né, de convivência que a gente realmente precisa seguir. E são regras que é para o melhor viver nosso, né? Assim como as regras que a gente tem hoje em dia na sociedade, né, as regras civis, são para um melhor viver da sociedade, né? Para viver pelo menos com um pouco de paz. E quando a pessoa transgride, né, essas regras civis, a gente sabe que tem sempre uma penalidade, né? Então, aqui a gente está vendo hoje quais são as penalidades daqueles que continuam na prática do pecado diante de Deus. Vamos lá agora para o livro de Joel, capítulo 2, e fazer a leitura do versículo 1 ao 3, que diz assim: Tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto.
dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele é um desolado deserto. Sim, nada ali escapará. Né? Então, aqui o livro de Joel, o livro profético, também falando sobre, né, os finais do tempo, ele fala: a terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele, né, mais atrás dele um desolado deserto. Sim, nada ali escapará. Vamos lá agora para o livro de Sofonias. Sofonias capítulo 1. Sofonias capítulo 1. E o versículo é o 2 que a gente vai ler, que diz: hei de consumir por completo tudo de sobre a terra, diz o Senhor. E no versículo 18, Sofonias capítulo 1, versículo 18, nos diz assim: nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. E nesse mesmo livro de Sofonias, nós vamos para o capítulo 3, Sofonias capítulo 3. Sofonias capítulo 3 e o versículo 8 nos diz assim: portanto, esperai-me, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu decreto é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Então a gente já lê 3 passagens que Deus ele garante: toda a terra será consumida pelo fogo dele, né? Toda a terra. Vamos lá agora para o livro de Malaquias, capítulo 4. Malaquias, capítulo 4. E o versículo que nós iremos ler é o versículo 1 e o 2, que nos diz assim: porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Então a gente vê no tempo de destruição, é muito linda essa passagem e muito resumida também, né? Resume muito o estudo quando a gente fala sobre a destruição da terra, porque a gente vê que pessoas serão consumidas pelo fogo como a palha, mas para aqueles que temem o nome do Senhor, vai ser um dia de quê? De alegria, né? Porque a gente vai ver que realmente toda a justiça do Senhor vai estar se cumprindo naquele dia, né? E Deus vai estar operando realmente a justiça que muitos cristãos, né, clamam por ela, porque a gente sabe que esse mundo que a gente está vivendo está devastado, está um mundo muito contaminado, infelizmente, né? E que a gente vê muitas práticas que desagradam ao Senhor, nosso Deus. Mas a palavra de Deus está aqui para nos direcionar, para que a gente viva na verdade e faça aquilo que agrada ao Senhor, para que a gente venha a ser esse povo feliz neste momento de destruição. Vamos lá agora para o livro de Mateus, entrando no Novo Testamento, nas leituras do Novo Testamento. Mateus, vamos fazer a leitura no capítulo 13. Mateus, capítulo 13, e nós vamos fazer a leitura inicial do versículo 24 ao 30, que nos diz assim. Mateus, capítulo 13, 24 ao 30. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu
campo. Mas dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: Um inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: Quereis, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: Não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro, né? Então é uma parábola que Deus fala sobre também os fins do tempo, né? E no versículo 47 ao 50 desse mesmo capítulo, Mateus capítulo 13. Essa é uma parábola do joio e do trigo, né? A gente vai ver agora lá no Mateus capítulo 13, versículo 47 ao 50, diz assim: Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. E, estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para o cesto os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes, né? Quando a Bíblia fala sobre a consumação dos séculos, é o que muitas pessoas falam sobre o fim do mundo, né? Desde quando eu sou pequenininha que eu ouço muitas pessoas falar, mas é o fim do mundo mesmo, é o fim do mundo mesmo, é o fim do mundo mesmo, né? Principalmente quando acontecem muitas tragédias, né? Essas pessoas, muitas falam por ter conhecimento da palavra de Deus e saber que esse fim realmente vai chegar, e outras, né, porque vê tanta coisa ruim acontecendo e realmente dá a entender que é o fim, né? Mas quando a palavra de Deus fala sobre a consumação dos séculos, é porque será o fim realmente de todas as coisas, principalmente das coisas ruins, né? Vai ser o fim para as coisas ruins e vai ser um momento de muita alegria, porque é onde se inicia para os santos, né, os verdadeiros, os cristãos que vivem realmente de acordo com a palavra de Deus, é onde se inicia realmente essa esperança de uma salvação para a vida eterna, né? Vamos lá agora para o livro de 2 Pedro, capítulo 3 e o versículo 10. 2 Pedro 3, 10. 2 Pedro, capítulo 3, e o versículo é o 10, que diz assim: Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Lá no livro de Hebreus capítulo 12, Hebreus capítulo 12, nós vamos fazer a leitura do versículo 28 ao 29, que diz assim: Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor, né? Então, quando ele fala, por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, ou seja, quando a gente conhece a verdade da palavra de Deus, a gente sabe que a gente está selado, né? Quando a gente começa a viver, realmente se converte para o Senhor nosso Deus e começa a viver a verdade do Evangelho de acordo com o que Deus nos pede, a gente conquista algo para as nossas vidas, que é realmente ter a certeza que iremos habitar em uma terra, né? Em um reino que não será abalado, né? Que vai ser eterno, que vai viver eternamente, que vai ser perfeito eternamente, né? Então, quando a gente começa a ouvir da palavra, da verdade de Deus, que a gente se firme nela realmente e siga até a consumação de todas as coisas, né? Até quando chegar realmente esse momento de fim, porque aqueles que fazem o ruim, né, as coisas ruins vão ser destruídos e a gente vai viver em um mundo, né, vivendo em um reino que não terá mais coisas ruins, certo? Vamos lá para o livro de Apocalipse, capítulo 8. Apocalipse, capítulo 8, nós vamos fazer a leitura do versículo 7 ao 11, que nos diz assim: E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte.
queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto. E a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas, né? O livro de Apocalipse, a gente sabe que é o último livro da Bíblia, né, que fala sobre os momentos do fim, né, do que vai acontecer. A maioria das passagens dele é falando sobre o que vai acontecer nos últimos tempos, né? E a gente vê que a destruição, ela começa assim, pela terça parte, né? Terça parte das árvores, terça parte dos rios, né, que serão consumidos, e a gente vê sempre, né, uma destruição vindo através de fogo, né? Então, que a gente realmente venha se atentar para a palavra de Deus, para que a gente não sofra a consequência, né, as penalidades desse tempo ruim. Lá no livro de Apocalipse, continuando nesse mesmo livro, no capítulo 9, Apocalipse capítulo 9, nós vamos fazer a leitura do versículo 2, que diz: E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Apocalipse capítulo 9, versículo 17 ao 18, que é o que iremos ler agora, fala assim: E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo e fumaça e enxofre. Por estes três foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas. E lá no livro de Apocalipse, capítulo 16, Apocalipse 16, nós vamos fazer a leitura do versículo 21. Apocalipse, capítulo 16, versículo 21, que nos diz assim: E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de um talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande, né? Então a gente vê que aquelas pessoas que não se arrependem, né, e que não se convertem verdadeiramente ao Senhor nosso Deus, elas vão continuar sem se converter até o final dos tempos. E aí, quando elas estiverem sofrendo a penalidade da saraiva, do fogo vindo realmente contra essas pessoas, ao invés dessas pessoas se voltarem para Deus pedindo perdão, né? Porque elas serão pessoas que merecerão, né? O que elas estão sofrendo. Né? Essas pessoas elas não vão se arrepender, porque mostra aqui que ao invés de se arrepender e pedir perdão, elas começam a blasfemar o nome de Deus. Né? A gente sabe que toda pessoa que comete atos ruins, elas precisam ser penalizadas porque realmente cometeu um ato ruim, né? Que muitas vezes uma ação ruim do ser humano vai ter consequências sobre a vida do próximo, né? Então é por isso que Deus pede tanto, para que a gente realmente comece a olhar o próximo, né? E comece a amar o próximo da mesma forma que nós queríamos que fôssemos amados, né? Porque pessoas, quando cometem coisas ruins, a gente sabe que ferem muito. Infelizmente, muitas vezes crianças, né? Pessoas inocentes. Vamos lá agora para o livro de Jeremias, capítulo 10. Jeremias, voltar um pouquinho ao Velho Testamento, capítulo 10. Jeremias, capítulo 10, e o versículo é o 2, que diz assim, ó: Assim diz o Senhor: Não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis dos sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações, né? No final dos tempos, a gente sabe que a Bíblia relata, e a gente vai ler em algum estudo aí mais pra frente, que Deus fala que sinais haverão nos céus, né? A gente vai ver, antes da volta de Jesus, a gente vai ver muito terremoto, que a gente vai ver que acontece, né? Muita destruição sobre a terra. E quando estiver mais próximo, a gente também vai ver sinais no sol, na lua e nas estrelas. Então, Deus, ele pede: não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis dos sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as
nações. Então, por mais que as pessoas fiquem assustadas, né, Deus, ele pede que a gente, nós, se conhecemos a verdade da palavra dele, não fiquemos assustados, né? Mas em cada ação que a gente veja acontecer, que a gente continue a glorificar, né? E a render realmente honra e louvores para o nome do Senhor. Vamos lá para o livro de 1 Reis, também no Velho Testamento. 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18. Nós vamos fazer a leitura do versículo, iniciar a leitura no versículo 21, que diz assim. Nós vamos ler do 21 ao 39. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe coloquem fogo, e eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu, dizendo: É boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos bezerros e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe ponhais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que tinham feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: Clamai em altas vozes, porque ele é um Deus, pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, talvez esteja dormindo e despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme ao seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. Disse ainda: Fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e até o rego ele encheu de água. Sucedeu que, no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, né? Então aqui nessa passagem de 1 Reis, eu gosto de falar muito sobre ela nesse estudo sobre a destruição da terra, porque a gente vê, né, que existiam 2 povos divididos, né? Existia Elias, que estava representando ao Senhor nosso Deus, e existia aquele povo que servia a Baal, certo? Então a gente vê que
Quando a palavra de Deus fala que existia o povo que servia a Baal, é a mesma coisa da gente olhar para os nossos dias hoje e saber que existem pessoas que servem ao Senhor nosso Deus e que existem pessoas que servem às suas imagens de idolatria, né? Achando que sua imagem de idolatria faz alguma coisa por sua vida. E a gente já viu nos estudos anteriores que essas esculturas, né? Essas imagens idólatras não servem para operar nenhuma bênção na sua vida, né? Só servem realmente para te afastar do Senhor nosso Deus. Então a gente vê essa passagem aqui que fala sobre dois povos, né? Aquele que servia verdadeiramente ao Senhor nosso Deus e aquele que servia a Baal, né? E eles entraram em acordo entre si, que eles disseram que aquele que respondesse com fogo seria realmente o Deus verdadeiro. Então eles prepararam o holocausto e a gente vê que o povo de Baal clama. A gente vê que o povo de Baal clama ao seu Deus e não tem resposta. Já o povo do Senhor nosso Deus, né, clama lá a Deus realmente, e Deus ele vem, mesmo com o local lá encharcado de água, Deus ele vem e responde com fogo, e esse fogo acaba consumindo tudo, né? Isso leva a gente a pensar, né, como é importante a gente realmente se voltar a servir verdadeiramente ao Senhor nosso Deus, e também nos faz lembrar, né, como a gente está falando sobre esse tempo de destruição sobre a terra. A gente sabe que a terra ela é mais composta de água do que de terra propriamente dita, né? E aqui Deus ele nos deixa bem claro, né, que não importa a água que tenha, mas quando o fogo dele vier consumindo, realmente é um fogo poderoso e vai consumir tudo sobre a face da terra, certo? E para finalizar, a gente vai ver o exemplo que Deus já nos deixou sobre essa destruição que vem sobre a terra, né? Lá no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, 2 cidades foram destruídas. Nós vamos para o livro de Gênesis, capítulo 19, e fazer a leitura do versículo 24 ao 25, que diz assim, olha. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. Né? Então, lá no início de tudo, né, até no início da Bíblia, que lá no livro de Gênesis, a gente vê que teve 2 cidades que desagradaram muito ao Senhor nosso Deus, com práticas realmente devastadoras, né? E que Deus ele veio e destruiu aquela cidade, que foi a cidade de Sodoma e Gomorra. Lá no livro de Judas, nós vamos ler não vai aparecer aqui, porque eu acho que Judas não tem capítulo, eu vou ler a passagem da Bíblia mesmo, física, que diz assim, ó, lá no livro de Judas, nós vamos ler o versículo 5 e o 7, que diz assim, Judas 5, 7. Mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Né? Então, ele bem declara na palavra que a destruição que teve de Sodoma e Gomorra foi deixada como exemplo, né? Para que a gente hoje saiba que aquelas pessoas que não servem ao Senhor nosso Deus verdadeiramente, elas serão destruídas, assim como o povo de Sodoma e Gomorra. E a gente vê como exemplo que quando Deus destruiu a cidade, ele não só apenas destruiu o povo, mas ele destruiu toda a campina, foi tudo destruído mesmo. Deus, ele queimou tudo com fogo e enxofre, e ele nos deixa claro que isso é exemplo do que vai acontecer mais futuramente, né? Então, quando Deus ele fala da destruição da terra, ele não quer nos assustar, mas principalmente que a gente venha saber que esse Deus que a gente, né, que tá falando com a gente através da Bíblia é um Deus poderoso. E a palavra dele realmente ela se cumpre e ele quer nos livrar desse momento de destruição, certo? Então o estudo de hoje ele fica por aqui, né? Mais à frente a gente vai estudar sobre se Deus vai destruir a terra, onde é que a gente vai viver, né? Que a gente vai ver que Deus ele reserva pra gente um novo céu e uma nova terra, certo? Então fique com Deus e até o próximo estudo.